Bom, nessa aula vou me sair um pouquinho do assunto de orientação a objeto, tá? Mas não saindo completamente, né? Eu vou falar um pouquinho de alguns recursos que o PHP pode te oferecer para poder te ajudar na hora de montar suas classes, né? Isso são recursos do PHP, tá certo? Isso não é uma coisa, digamos assim, da orientação a objetos. Então, eu vou explorar um pouquinho essas funcionalidades aqui do PHP para que possa ajudar a gente aqui no desenvolver do curso, tá certo? Então, eu vou explorar aqui 3 métodos que vão casar bem aqui com os exemplos que a gente está fazendo. Por exemplo, esse exemplo da conta corrente que a gente acabou de fazer na aula passada. Como eu te mostrei na aula passada, o PHP tem vários métodos mágicos, né? E são muito úteis os métodos mágicos. Então, eu vou te mostrar aqui mais 3 métodos que vai nos ajudar aqui para dar uma melhoradinha aqui na nossa classe, em termos de código, até diminuir um pouquinho o nosso código. Mais uma vez reforçando, tá? Os métodos mágicos, eles são métodos que são disparados automaticamente ou automagicamente, como eu costumo falar, em cima de algum evento do objeto, tá? O método construtor, o underline construct que a gente viu na aula passada, ele é disparado assim que a gente instancia um objeto, tá? Então todos os outros também seguem a mesma lógica. Nós vamos fazer um exemplo agora, vamos aqui para a tela agora, né? Vamos aqui para o nosso computador. Eu já estou aqui no meu VS Code, né? Já estou com o exemplo da aula passada da conta. E vamos fazer aqui, por exemplo, um resuminho da conta, né? Eu vou fazer um resuminho da conta de uma forma bem simples. Na verdade, de uma forma diferente, que a gente tinha feito em outras aulas, tá? Vamos fazer o seguinte, antes de mais nada, eu vou aqui dar um copy, paste, deixa eu ver se dá certo. Pronto, eu vou colocar aqui apenas como conta, index, conta, botar 1, tá? E a gente vai utilizar esse aqui, certo? Eu vou fechar esse. Vamos lá. O conta, no caso, eu vou também clonar ela, né? Vou copiar aqui ela, vou colar. E vou botar aqui, por exemplo, vou renomear para conta melhorada, certo? Conta melhorada e, consequentemente, né, como padrão, vamos colocar aqui conta melhorada, tá? Para essa aula eu não criei o diagrama de classe porque é apenas um up, né? Isso aqui é uma aula apenas do PHP em si, são coisas do PHP, não são coisas que vai influenciar diretamente na orientação a objetos que a gente está vendo no curso, tá? Então vamos lá, conta melhorada, tá? O que a gente vai fazer nessa conta melhorada? Eu quero fazer o seguinte. Se a gente vier aqui, tá? Vou fechar essa conta, tá? Vou fechar esse index aqui e vamos trabalhar só com esse cara aqui. Deixa eu apagar toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui. Vou apagar isso aqui, certo? Apaguei. E vamos fazer o seguinte. Se eu, por acaso, pegar essa conta, ele é um objeto, né? Deixa eu até fazer o seguinte aqui, para ficar um negócio mais legal. Ó, se eu der um var dump aqui, certo? Deixa eu dar um print, um var dump mesmo. Vou até colocar aqui uma tag pré, para deixar melhor aqui visualizado, vou dar um die. Se eu fizer isso aqui, vocês vão ver que isso aqui é um objeto conta. Essa variável, ele é um objeto conta, certo? Vamos abrir aqui no nosso navegador, deixa eu puxar o Chrome para cá, pronto. Eu acho que o meu PHP Built-in está rodando já. Vamos a localhost 8888. E veja só, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Isso aqui já é da nossa classe, que você já viu na aula passada. E olha só. Essa variável que a gente está imprimindo aqui, ó, essa variável conta, ela é do tipo objeto conta, certo? Ou seja, todos os atributos que a gente tem lá, ele imprime aqui, diz que é privado e coisa e tal, certo? Isso aí também você já viu nas primeiras aulas aqui do curso, tá? Então, mas se por acaso você querer imprimir essa variável, o que será que vai acontecer? Vamos tentar aqui, deixa eu pegar aqui essa conta, certo? Se eu por acaso tentar dar um eco nessa conta, o que será que vai acontecer? Vou até dar um die aqui, certo? Ele vai abrir a conta e vai tentar imprimir o objeto. Imprimir o objeto. Vamos ver o que esse cara vai tentar fazer aqui. Deixa eu atualizar a conta. Opa, deu um probleminha aqui, ó. Deu, ó. O objeto da classe conta não pode ser reconvertido para string. Ou seja, eu estou tentando, com um eco, eu estou tentando, meio que de forma explícita, converter o meu objeto, certo? Em uma string, tá? Vocês perceberam que isso é uma ação? Eu estou tentando converter um objeto para um string. Eu estou tentando pegar um objeto, estou executando um evento, uma ação e transformá-la em string. Vocês conseguiram perceber que isso é um evento, é uma ação. Então, eu tenho como tratar isso aí, certo? Como? Métodos mágicos, tá? Lembra que métodos mágicos eles são executados em cima de alguma ação no objeto. Então, se eu vier aqui, por exemplo, na minha conta melhorada e colocar o método underline, né, que eu falei que todos os métodos mágicos precedem de 2 underlines, to string. Se eu fizer isso aqui,
quando eu tentar imprimir o meu objeto, a minha classe vai executar automaticamente o toString, né? Eu até já preparei aqui, certo? Não vou digitar porque é muito texto, né? Mas eu deixei formatadinho aqui. Um extratozinho aqui, ó, dizendo o saldo da conta, né? Umas linhazinhas, né? Um extrato da conta. A agência, pegando a agência, o valor da agência atual. Número da conta, pegando o número atual, o tipo, o titular e o saldo, certo? Do jeito que está aqui, certo? Ó, eu vou tentar dar do mesmo jeito, não mexi. Eu vou tentar atualizar aqui a página e vamos ver como vai se comportar, ó. Opa, deu o mesmo erro, tá? Deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui. A gente tem que importar a nossa classe melhorada, né? E não a nossa conta que a gente estava usando, né? Então não vai funcionar nunca, né? Vou importar a classe melhorada e vou importar aqui, eu vou instanciar aqui um objeto do tipo conta melhorada, certo? Vou atualizar aqui e voilà! Olha aí, que beleza! Ele imprimiu aqui o que está exatamente lá no toString, tá? Se eu de repente colocar um P aqui, deixa eu fazer assim para ficar melhor. Deixa eu fazer assim para ficar melhor. Realmente foi uma vacilada minha ter colocado esses P's aqui, mas tudo bem, a gente faz aqui, não tem problema. Vamos colocar uns P'zinhos aqui, para facilitar a nossa vida, né? Vou colocar aqui e assim. E aqui a gente pode botar uns BR mesmo, apenas para exemplificar. BR, BR, BR. E aqui BR também. Pronto, quero que assim fique formatadinho. Pronto, olha aí como tá. Então, você já entendeu que o toString, tá? Até o nome do método já é autoexplicativo, né? É para string, tá? É alguma coisa para string. Então, toda vez que o teu objeto for tentar ser convertido para string, tá? O nosso toString, se ele tiver definido na sua classe, lógico, ele vai ser executado automaticamente. Bem simples de entender, isso é bem utilizado em outros também linguagens de programação, também tem esse toString, mas não é exatamente underline toString, deve ter alguma coisa relacionada a toString. E agora eu vou te mostrar outros dois métodos mágicos, que é os set, get. Tenho certeza que só pelos nomes você já deve ter relacionado com os getters e os setters, não é? E é exatamente isso aí. Eu já vou colocar aqui de cara, certo? Ó, public function get, certo? Opa. E public function set. Opa, tem get de novo. Certo? Eu vou entrar aqui na documentação do PHP, tá certo? Vou abrir aqui uma nova aba, vou voltar, na verdade, você já tinha visto comigo na aula passada. E veja só, eu tenho aqui os métodos get e o set, certo? Get, set. Então, se eu abrir aqui, por exemplo, o get e o set, vou abrir aqui em novas abas, tá? Ele diz o seguinte, ó, no método get, eu recebo um parâmetro string, que é exatamente o nome do atributo que eu estou querendo acessar, certo? Lembra que lá no getter eu preciso saber qual é o nome do atributo. Get saldo, get titular. Lembra? Get titular ele vai em cima do atributo titular. Get agência ele vai pegar o atributo agência. Então a mesma ideia aqui. Eu vou ter um get e o nome do atributo que eu quero acessar. Então aqui eu coloco string name, posso colocar lá também, ó. Devo colocar string name aqui, certo? No set bem parecido também, só que o set, além de dizer qual o atributo que eu queria acessar, eu tenho que dizer o valor para o atributo, o novo valor para o atributo, né? Então aqui eu tenho o string name, que é o nome do atributo que eu quero modificar, e o valor que ele vai ter, que ele é um valor misto aqui, né? Pode ser inteiro, pode ser string, pode ser float, pode ser qualquer coisa. Então eu vou colocar a mesma coisa aqui, tá? Só vou tirar esse mixed, vou deixar só o value, certo? E assim é a assinatura desses dois métodos, tá? Mas, queridos, você me disse que esses métodos mágicos aí, bem falados do PHP, eles são executados em cima de alguma ação. Mas aí o get e o set vão ser executados em que ação? O método get, ele vai ser disparado, lógico, se tiver definido na sua classe, mais uma vez reforço isso, vai ser executado aqui na sua classe caso você esteja tentando acessar diretamente o atributo. Ou seja, se eu colocar objeto, a setinha, que é o operador de acesso, e o nome do seu atributo, ele vai executar o método get automaticamente. O set é se eu tentar diretamente modificar o valor de um atributo. Ou seja, se eu colocar objeto, setinha, atributo igual a qualquer coisa, ele vai automaticamente disparar o set, certo? Vamos ver isso na prática, certo? E para essa prática do set get, vamos fazer o seguinte.
Vamos remover todos os getters e setters que a gente colocou na munheca. Lembra que a gente fez tudo na munheca na aula passada? E vamos fazer o seguinte. Lembra que o setTypo, né? Aqui o setTypo, cadê ele? setTypo, cadê você? Tá aqui. O setTypo, ele tem uma abordagem diferente, né? Ele tem uma lógica dentro dele. O setTypo é o único que vai ficar aqui, porque ele tem uma lógica diferente das outras, certo? E os outros nós podemos aqui excluir, ó. getTypo, setTitular, tá? Até o isAtiva. O isAtiva, certo? Ele vai ser o getAtivo, apenas para nível didático, tá? Eu vou deixar realmente como getAtivo o acesso. Vamos tirar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, certo? Tirar tudo isso aqui. Vamos tirar também getNúmero, setNúmero, getAgente e tudo isso aqui também, certo? Vamos deixar apenas o setTypo, porém, porque ele tem a sua regra de negócio dentro dele. Eu vou até comprimir isso aqui, eu não vou mexer nesses métodos que são operações da conta, tá? Vou até comprimir só para questão de espaço aqui. Encerrar, abrir. Pronto, até o toString também e o construtor, tá? Eu vou mexer só no get e no setter, tá? Então vou deixar o toString aberto porque a gente mexeu nele agora, tá bom? Então vamos lá, eu vou explicar aqui essa lógica, tá? Vou explicar bem direitinho, bem esmiuçadinho como é que vai ser aqui, tá? Perceba que esse método get, ele é um método bem genérico, né? Eu simplesmente vou dizer para minha classe que estão tentando acessar um atributo diretamente e eu vou dizer qual atributo. Você vai se virar para implementar o que sua classe vai fazer, certo? Então eu vou fazer uma implementação bem legal aqui, que várias bibliotecas utilizam inclusive, que é o seguinte, tá? Primeira coisa que a gente tem que verificar é se, no nosso caso aqui, tá? É se o atributo que a gente estava enviando aqui, ó, se esse atributo que está sendo enviado aqui, se ele existe na nossa classe, certo? Muito simples fazer isso no PHP, ó. If eu tenho uma função chamada property exists, né? Que o primeiro parâmetro, eu digo, ó, tá dizendo aí na nossa legenda aí, ó, é a classe, qual é a classe e qual é o nome da propriedade que você quer saber que existe na classe. Então, a classe que eu quero saber é a própria classe que eu estou, e o nome do atributo que eu quero saber se existe é o name, né? Que vem aqui por argumento, ó, certo? Eu posso até colocar aqui o nome, ó, atributo, para ficar mais intuitivo. Vou colocar atributo. Pronto, atributo, certo? E no caso, se não existir, certo? Se não existir, eu vou dar um die aqui, ó. Vou forçar um erro aqui dizendo o seguinte, ó. Erro no getter. Atributo. Deixa eu colocar entre aspas duplas para eu botar aqui uma concatenação melhor. Atributo. Até aspas simples aqui, assim, ó. Não existe nesta classe. Certo? Então, se não existir a propriedade, eu já dou um die e digo que não tem esse atributo. Não tem que acessar ele diretamente porque não existe. Se ele existir, né, ele vai passar desse if, né, vai entrar aqui. E se a propriedade existir, se o atributo existir, certo? É muito simples. Eu apenas retorno o valor dele, ó. Certo? Apenas retorno o valor dele. Não se assuste com essa sintaxe aqui. É bem simples, certo? Des você já conhece, setinha você já conhece. E quando eu coloco um cifrão, né, ó, dessa forma ou dessa aqui, tá? Eu vou colocar com as chaves apenas para deixar mais enfatizado. Eu estou pegando, em tempo de execução, o PHP vai ler o valor dessa variável e vai colocar aqui, certo? Ou seja, na verdade não é name, é atributo, né? Desculpa, gente. Na verdade é atributo, certo? No caso, se o atributo aqui for, por exemplo, titular, ele vai colocar aqui, ao invés dessa variável, vai colocar assim, ó, titular. Certo? Mais um aprendizado aí do PHP. Simples assim, tá? Simples assim, simples assim. Mas, Kilderson, se eu precisar, por acaso, pegar um get bem mais específico, eu quero que o get titular, por exemplo, venha com o nome senhor ou senhora. Eu quero personalizar o meu get. Como eu vou fazer se dessa forma ele está atribuindo direto, né? Muito simples também. PHP facilita muito a nossa vida nisso. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma variável getter, que vai ser o seguinte. Ele vai ser, por exemplo, titular. Como a gente tem um padrão, né? O titular, por exemplo, vai ser o get titular, não é? Então a gente faz o seguinte, ó, get e vou concatenar com o atributo que vai vir lá pelo argumento do nosso método, né? Então aqui vai ser, por exemplo, get titular, né? Essa variável vai armazenar o nome do meu getter, exatamente isso. E aqui eu faço um if também, ó. O PHP tem um método, uma função, né, chamado method exists também, né? Tem o property exists e method exists também, né? Que é verificar se existe um método em uma classe. E a mesma coisa aqui, ó, é o nome do objeto que você quer saber se tem um método e o nome do método, bem simples também, tá? Aqui no caso é o dis, que é a própria classe, e aqui eu coloco o nome do método, né? Que no caso aqui vai ser o getter, né? No caso aqui ele vai verificar se o get titular, get número ou get que vier aqui no atributo vai existir dentro da minha classe.
Se existir, certo? Eu simplesmente vou retornar, ao invés de retornar aqui diretamente o valor do atributo, eu vou retornar o this. Aí eu faço a mesma coisa aqui, ó, getter, e coloco abre e fecha parênteses. Lembra que eu falei que abre e fecha parênteses é um método? É a mesma coisa aqui, ó. Em tempo de execução, esse getter, o PHP vai transformar esse getter no valor dele e vai executar ele, certo? Isso é tudo feito em tempo de execução. E aqui sim, se eu quiser, por exemplo, colocar um get personalizado, um get titular, eu vou até fazer então, para ficar mais legal. Deixa eu fazer aqui, por exemplo, tem um get, vou colocar aqui, ó. Public function get titular, por exemplo. Get titular vai ser, no caso, return senhor ou senhora. E aqui vou concatenar, né, botar um espacinho aqui, des titular, certo? O nosso titular, ele tá um método personalizado. Não é uma besteirinha que a gente colocou, mas é personalizado, certo? Então, ele ao invés de retornar o valor bruto que está no atributo titular, ele vai, no caso, retornar o getter específico dele, tá? Isso aqui é uma abordagem, uma estratégia muito legal e muito utilizada nas bibliotecas e frameworks por aí. O setter é quase a mesma coisa, é a mesma coisa praticamente. A única coisa que vai mudar é que ao invés de retornar o atributo, nós vamos setar um valor para ele, ó. Eu vou até copiar aqui para você como vai ser a mesma coisa, ó. Vou verificar se a propriedade existe, vou chamar aqui de atributo também, tá? Para ficar mais intuitivo. Certo? Opa, não é aqui, é aqui, certo? Atributo, perdão. Atributo, opa, eita, tô errando tudo aqui agora, hein? Atributo, pronto. Aqui é atributo e o value que vai ser enviado, certo? Então, eu verifico se a propriedade existe, mesma coisa lá no get. Erro no setter, vamos mudar aqui a mensagem. O atributo tal não existe nessa classe, show de bola. O getter não vai ser getter, né? Eu vou chamar de setter para ficar mais legal aqui, ó. E o nosso atributo titular, por exemplo, tipo, né? O tipo ele vai ser set tipo. Como a gente utiliza o padrão de getters e setters, então vai ser set e o nome do atributo que vier por argumento, né? Então aqui eu verifico se this, aqui é setter, né? Verifico se o método existe, esse método personalizado existe. Se existir, ele vai executar o setter, né? Vou mudar aqui só o nome. Ele, no caso, vai executar o setter e não vai, no caso, fazer isso aqui, ó, que é atributo igual a value, certo? Então, vamos lá, recapitulando o set para ficar tudo entendido, certo? Eu verifico se a propriedade existe, se o atributo que o cara está tentando modificar existe, certo? Se não existir, ele manda mensagem. Estou verificando aqui, estou montando o nome do set para ver se o set existe na minha classe. Se o nosso método set alguma coisa, set titular, set número, set agência existir, né, ele vai executar exatamente esse método. Ele não vai, no caso, atribuir o valor no icru. E aqui, caso esse método não exista, eu vou exatamente atribuir o valor que foi enviado lá pelo parâmetro, certo? Pessoal, isso aqui eu sei que foi um pouquinho longo, mas se você entender isso aqui, você não vai precisar mais escrever getters e setters adoidado, né? Aquele monte de get, aquele monte de setters adoidado, como a gente estava fazendo nas outras aulas. Então, como a gente não testou ainda, não adianta fazer nada sem não testar. Vamos testar aqui então esses gets e setters. Olha só, vamos testar do jeito que está aqui. Vou até tirar isso aqui, tá? Isso aqui era só um teste que a gente estava fazendo. Vamos testar do jeito que está aqui, certo? Vamos ver como o PHP vai nos ajudar nisso aqui. Deixa eu fechar essas abas aqui. Vamos lá, vou atualizar aqui. Refresh. E opa, olha só. Olha só, chamada indefinida chamada de um método não definido chamado set titular. Olha só, quer dizer, o set titular, realmente não existe esse método na nossa classe. Você está vendo o set titular aqui na nossa classe? Não tem, ó. Não tem método set titular. Tem um get titular, o set não tem. Então, tá, mas aí como eu faço então para que ele faça o set? É muito simples, ó. Eu vou até comentar todos esses setters aqui, ó. Esse e esse. E vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer conta titular, opa, deu um C-passo aqui, titular vai ser igual a Cauã Lucas, certo? Aqui, essa linha aqui, tá? Assim que ela for interpretada, ela vai executar o método set, underline set. Lógico, mais uma vez, se esse método tiver definido na sua classe. Então, essa linha aqui vai executar o underline set, o seu método mágico underline set. Certo? A mesma coisa para os outros, ó. Conta tipo vai ser igual a cc, vamos botar cc. E pronto, vamos tentar executar aqui do jeito que tá, vamos ver no que vai dar.
Opa, deu um erro aqui, vamos ver, alguma função. Ah, eu esqueci de colocar aqui, perdão, foi uma falha minha mesmo, tá? Aqui no set, tá, eu tenho que mandar o valor aqui, ó, né? O valor aqui pro meu value, né? Value, tá? Eu tenho que mandar o valor pro meu setter personalizado, senão ele não vai fazer o que tem que ser feito, né? Falha minha, vamos continuar aqui. Vou atualizar, creio que agora dê tudo certo. E olha só, já a gente vai aqui para essa parte desse erro, mas ele processou aqui, ó. As contas foram processadas, você abriu a conta. Agora ele deu um probleminha aqui, ó, dizendo que não existe o método getSaldo. De fato, não existe método getSaldo aqui. Lembra que a gente removeu? O saldo ele tem que ser acessado diretamente para ele executar aqui o nosso get mágico, né? Então vamos aqui, em vez de colocar getSaldo, apenas saldo. Então vamos aqui, atualizar. E olha só que maravilha, o saldo, né? Então, o saldo, quando você faz o acesso, né, a leitura do atributo, ele vai ler o método underline, underline, get, né? Não vai ler, vai executar o método underline, underline, get. Se você tentar modificar o valor do atributo diretamente, ele vai, no caso, executar o método underline, underline, get. E aí o seu get set fica muito mais automatizado. Você não precisa, a sua classe está bem menor. Você tem praticamente somente os métodos operacionais aqui, né? E faltou o titular testar, né? Deixa eu colocar aqui o titular, apenas para você ver como ficou, né? Deixa eu botar dentro de um H2 mesmo. Ó, se eu colocar aqui, por exemplo, titular, vai ser conta titular, certo? Vocês vão ver que ele vai acessar o get titular e não acessar o valor direto do titular, né? Vamos ver aqui, ó. Senhor, senhora, Cauã Lucas, né? Então, ou senhor, senhora, Cauã Lucas. Então, bem simples, tá? Vocês podem... Isso é tão fato que se eu apagar isso aqui, ó, se eu apagar isso aqui, tá? Ele vai dar erro dizendo que não vai conseguir acessar diretamente os atributos porque são privados, ó. Deixa eu executar aqui, ó. Ele vai dizer, ó, esses atributos são privados, não tem como acessar esse titular. Então, se isso tiver definido, underline, underline get, underline, underline set, ele vai fazer essas rotinas, vai fazer a sua classe ficar muito mais enxuta. E daí você pode acessar normalmente os outros métodos, ó. Abrir, deixa eu colocar aqui, por exemplo, depositar, deixa eu botar aqui R$50. E aqui botar mais R$20, ó. Pode executar normalmente as outras rotinas, tá? Kilderson, quer dizer então que o correto é utilizar underline, underline get, underline, underline set? Não existe o certo. Se você acha melhor utilizar o get e o set explícito, pode usar. Se você acha legal utilizar o underline, underline, set e get, pode usar também, não tem problema. Isso vai muito do feeling do programador, vai muito do que o programador acha mais legal. Eu gosto muito de utilizar esse underline, underline, get, underline, underline, set, os métodos mágicos, porque eu acho que facilita muito a vida, dependendo do que eu esteja fazendo. Mas muitos frameworks, muitas bibliotecas utilizam esses métodos mágicos para fazer esse tipo de coisa, tá certo? Então, encerrando essa aula por aqui, essa aula foi bem mais PHP, né? Mas creio que vale a pena colocar isso aí dentro para a gente nos ajudar aqui na orientação objeto. E terminado toda essa aula, né? Um pouquinho mais, digamos assim, mais cansativo, porque foi um conteúdo bem mais denso, foi um conteúdo bem mais aprofundado. Eu espero que você tenha entendido e eu espero você então na próxima aula. Falaremos sobre encapsulamento, beleza? Então, encontro você lá.